ela está de volta. Nossa ginecologista de plantão, doutora Bárbara Murayama, está de volta e vai responder todas as nossas dúvidas sobre, no geral, né? Ela é obstetra e ginecologista. Então, tem alguma pergunta? Olha que linda. A minha médica ali, maravilhosa, de volta para Tarde é Show. Tudo que é bom volta, né? Graças a Deus, ela está de volta com a gente. Voltamos, Brasil. Telefone liberado, 2578-6000. Baiana, libera essa internet, Baiana. Vamos lá, Nani, internet liberadíssima. Durante todo o programa você participa aqui com a gente, manda sua pergunta em nossas redes sociais, no twitter.com/atardeshow, o e-mail atardeshow@rbtv.com.br e o Facebook 1, se você não tiver o 1, você adiciona aí, tem um 2 também, e a nossa fanpage A Tarde é Show. Manda suas perguntas que a gente lê ao vivo. Certo, olha, já pode ir mandando aí, doutora Bárbara Murayama, maravilhosa, bem-vinda. Obrigada. E aí? Saudade de você. Saudade né? de você também, neném. Como que tá? Tá ótimo, já é um garotão, né? Já, né? Daqui a pouco tá. Namorando. É. Quem sabe é sua filha, né? A minha já tá pra fazer 4, né? Ele tá com 2. 2, né? Ele tá com 2. Daqui a pouco se Nossa, Bárbara, já tá com 2. encontram, né? Eu barriguda aqui, né? É, trabalhando aqui, gravidez, agora já tá com 2 aninhos. É. O que nós vamos falar hoje? Quando você tá comigo, o telefone tá liberado, que eu tô com essa poderosa, gente, da nossa ginecologista, obstetra. Então, mulheres, se vocês têm alguma dúvida, o telefone 2578-6000 tá liberado. Pode fazer a sua consulta rapidinha aqui agora, mandar nas perguntas. Vamos falar sobre Anticoncepcionais. anticoncepcionais hoje? É, como evitar uma gravidez que não tá na hora, né? Ou já encerrar a fábrica quando já tá na hora. A fábrica, o que existe mais moderno? Não, acho que hoje, vamos começar no básico, né? Acho que pílula, que é o que todo mundo, a gente já fez aí 50 anos de pílula anticoncepcional. Mas a pílula hoje, deixa eu mostrar, pode mostrar. Pode, não, Mas a pílula tá mais moderna, né? Eu quero saber a dosagem. Hoje em dia a gente tem pílulas de dose super baixinha e na verdade o que faz a diferença é o tipo de hormônio usado. Então a gente tem uma variedade enorme de tipo de estrogênio, de tipo de progesterona e as combinações é que vão fazer o melhor efeito para aquela pessoa individualmente. Antigamente a gente tinha 2, 3 tipos de anticoncepcionais, né? Então, qualquer uma queria pílula, só tinha aquela. Comprava aquela. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem que questionar na consulta se a paciente tem inchaço, se a paciente tem TPM, se a paciente tem dor na mama, se a paciente tem muita cólica. E aí, dependendo dos sintomas dela, a gente vai associar não só um método para evitar uma gestação, mas também para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Maravilha. Qual o próximo aqui? Vamos lá, aqui é injetável, isso eu gosto muito, principalmente para adolescentes, que às vezes a gente tem dificuldade de fazer com que elas lembrem todos os dias. Porque não pode esquecer, né? Porque isso não pode esquecer, tem que tomar todos os dias, sempre no mesmo horário. Então, mulheres que de repente tenha uma vida mais desregrada, a gente consegue fazer com que ela use mais facilmente. A mãe vai lá, aplica uma vez por mês, fica mais fácil de lembrar. Ou outras mulheres têm uma vida corrida, né? E não querem ter aquela preocupação Mas tem um empecilho que tem uma injeção, né? Vai tomar uma injeção. Então tem mulheres, por exemplo, que não podem ver uma injeção na frente, né? E não querem aquele... Mas esse é uma vez por mês. Uma vez por mês. Todos os anticoncepcionais são medicações, né, Nani? Então, tem hormônios. Hormônios são contraindicados, mas por exemplo... É baixo? São de doses médias, médias e alguns de baixa dose. A questão é você saber, por exemplo, você tem que pesquisar se a mulher fuma, por exemplo. Mulheres que fumam não pode usar nenhum tipo de anticoncepcional com estrógeno, porque aumenta o risco dela ter uma trombose, né? De entupir as veias do corpo. Mulheres que têm pressão alta, então toda consulta de anticoncepcional a gente tem que ver a pressão daquela mulher. Se ela tá com uma pressão alta, a gente tem que controlar a pressão dela para depois entrar com anticoncepcional e aí avaliar se o risco e o benefício vale mais a pena entrar com um medicamento que tem estrógeno ou se é melhor um método não hormonal ou um método só de progesterona, por exemplo. Só de progestágeno, né? Tem o DIU, tem o implante e tem o injetável. Pensando aqui, eu tive a trombose cerebral hemorrágica, né? Exatamente. Eu nunca fumei na vida. Você acha que é por hormônio também, tratamento? Muitos hormônios durante os anos para engravidar? Sim, pode ser. Tem mulher, você usa doses altas, né? In vitro. Então. Mas, na verdade, isso acontece durante o processo, né? Então, vários, né? Se você está fazendo, na época que a pessoa está usando, ela tem um risco maior. Parou de usar, parou de estar exposta àquele fator de risco, né? Então, na verdade, a exposição ao estrogênio naquele momento, aumenta o risco naquele momento da mulher ter uma trombose. Não uma mulher que usou há 20 anos atrás pílula, ela não tem chance hoje. Se ela parou já de usar, ela parou de estar exposta àquele risco específico. 12 dias. No parto, na verdade, a gravidez por si só
é trombogênica, ou seja, ela aumenta o risco da pessoa fazer trombose, só por estar grávida. Mas difere parto normal para cesárea? A cesárea, por ser uma cirurgia, e a pessoa acaba ficando um pouquinho mais acamada, demora mais tempo para se recuperar, né, a caminhar e tal. Mesmo hoje, a gente investindo nela, na deambulação mais rápida, né, nas atividades voltarem mais rápido, é uma cirurgia. Como qualquer cirurgia, tem um risco de trombose maior. Então, você junta aí gestação e cesárea, aumenta aí 2 vezes mais o risco de uma trombose. Perguntas para você na internet. O telefone também está liberado em 2578-6000. Diga, Baiana. Doutora, tem uma amiga desesperada sem saber o que fazer. Ela ingeriu 6 comprimidos de anticoncepcional e o que pode acontecer com ela? Nossa. Tentativa de aborto, isso aí, né? Vamos lá. 6, Na verdade, a gente até usa isso, faz parte de alguns tratamentos para quem tem sangramento uterino disfuncional. Quando a gente tem um sangramento que a gente não consegue controlar, isso acontece frequentemente em adolescentes que ainda não controlaram o ciclo regular. Mas ninguém toma 6 sem orientação médica, claro. Né? O que a gente também tem, a pílula do dia seguinte, ela tem uma dose mais ou menos equivalente a isso, né? Que junta lá num comprimido só, mas tem uma dose altíssima. Mas a gente não deve usar isso normalmente. Quando usou, não tem mais o que fazer, o que a gente faz é acompanhar. O que pode acontecer normalmente é uma irregularidade menstrual. Ela pode ter a menstruação dela adiantada, ou pode atrasar a menstruação. Então agora tem que aguardar, avaliar os sintomas e, se tiver um mal-estar, uma hemorragia, procurar o atendimento médico quanto antes. E não repetir esse tipo de coisa sem orientação médica. Certo, maravilhosa. Esse aqui é o DIU, é o DIU com hormônio, na verdade com o aplicador. O DIU é só essa pontinha vermelha, né? Esse aqui que fica tipo um Tzinho, um T plástico que fica lá dentro do útero. É esse aqui? Esse é o aplicador, isso é o que a gente usa para aplicar. Bem, Ed, você é um rapaz bem informado, bem antenado. É essa pontinha aqui, ó. Não é que não, Ed. Não vai mostrar minha unha, não, Ed. É Pode aqui, ó. Pode puxar aí esse vermelhinho, Homem, não entende nada mesmo. Eu mando o Ed Pode mostrar. Puxar, tá vendo? O que fica lá dentro é só esse T. E tudo isso? Mas é mais ou menos do tamanho do útero, né? Então, na verdade, menor. Esse aí que tem hormônio, ele funciona, ele associa 2 métodos em um só. O método de um corpo estranho dentro do útero, né? Que impede, ele torna o ambiente uterino hostil a uma gravidez. E tem o hormônio também, que faz com que a camada interna do útero, o endométrio, não fique propícia para receber uma gestação. Esse é o famoso lá... O com hormônio, isso, com levonorgestrel, Qual o nome dele? Mirena. Só tem um no mercado que a gente pode falar. Esse famoso, é o Mirena, né? Gente, isso aqui tá muito famoso. Vou atender o telefone e eu vou falar sobre isso aqui, que eu achei isso muito interessante. Alô? 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 Oi? Tem alguém aí? Bom, liga novamente, fica à vontade. O Baiana tem perguntas. Diga, Baiana. É a pergunta da Caroline Araújo. Doutora, tomo anticoncepcional de 3 em 3 meses, a injeção. Faz 4 anos, isso pode causar câncer? Então, Caroline, não. Câncer não. O injetável trimestral é um injetável só com um tipo de progesterona. A gente usa principalmente no pós-parto, né? E quando a mulher não quer engravidar, às vezes associado no tratamento de mioma, no tratamento de endometriose, ele pode ser usado. Ele não tem um risco de câncer, muito pelo contrário, ele ajuda a evitar doenças como endometriose, miomas, melhora a cólica, TPM. A única coisa que é preciso ficar atenta é em relação à osteoporose, a perda óssea, porque a progesterona durante um longo período pode ter um aumento de perda óssea. Então, essa mulher normalmente começa mais cedo a fazer densitometria óssea, aquele exame que a gente avalia se os ossos estão fortes e tal, e de repente pode ser necessário reposição de cálcio em algum momento. Né? Então essa é a atenção que a gente precisa ter quando tem um uso prolongado desse tipo de injetável. Certo. Diz que isso aqui dá uma cólica na hora de colocar, hein? É muito variável. Tem mulher que não sente nada. Diz quase morre de dor. Tem que estar menstruada para colocar, não é isso? O ideal é que sim, porque daí o útero já tem uma aberturinha um pouquinho maior, fica mais fácil da gente colocar e diminui a cólica. Jesus amado. Alô? 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 Acho que tá dando algum probleminha técnico aí, né, gente? Verifica aí, por favor. Se a mulherada do Brasil tá em desespero, querendo saber.
Então esse é o poderoso, Mirena. Tá todo mundo usando isso aqui. Isso, teve até umas pesquisas aí que diz que é o método preferido das ginecologistas. E de todas as mulheres também, né? Não, ele é um bom, mas assim, não é o melhor em geral. É um bom método se bem aplicado. Por isso que assim, hoje em dia o ideal é que a gente tenha uma boa conversa e que a gente indique individualmente, né? A gente tem que fazer uma avaliação individual para cada mulher. Todos os métodos que a gente falou até agora, e aí tem os outros ainda, o anel vaginal, o adesivo, né? Esse aqui é o quê? Esse aí é o dispositivo intrauterino para laqueadura por via esteroscópica, é o Essure. A gente coloca... Isso é para quem já tem a sua prole constituída, né? A gente já tem, ele não é hormonal. É um tipo de laqueadura, só que não tem corte nenhum. A gente pode colocar ambulatorialmente, não precisa nem de anestesia. E via esteroscopia. A gente entra pela vagina, pelos orifícios naturais e coloca 2 dispositivos. Uma molinha em cada tuba. E depois de 3 meses a tuba se fecha, se obstrui. E a gente consegue que a pessoa nunca mais tenha filhos, né? E não tem hormônio, não tem contraindicação. Na verdade, ele tem sido usado até para mulheres que têm problemas de água nas tubas, que querem engravidar, mas tem como problema a hidrossalpinge, que é a água nas tubas. Então, em vez de fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia para cortar as tubas, introduz essa molinha, esse stent, esse dispositivo, fecha aquela tuba e aquela tuba para de ser um problema e depois vai fazer a fertilização in vitro, qualquer um dos trabalhos, dos tratamentos. Maravilha, hein? Moderno. Aqui o preservativo, né? Preservativo básico. Básico. Eu gosto sempre de lembrar, Nani, que tem o feminino também, né? Sim, tem o feminino também, que independente do método anticoncepcional escolhido, hormonal ou não hormonal, o preservativo não pode ser esquecido, porque ele evita as doenças e que hoje tá muito frequente, né? Em pessoas casadas, descasadas, idosas, jovens, então a gente não pode esquecer de usar. Sempre. Sim. E esse adesivo? Esse é o adesivo. É muito interessante também, porque é um método hormonal, substitui a pílula, né, em certas formas, mas ele entra no organismo pela pele. Então a gente gruda na coxa, na barriga, no ombro, no dorso e troca cada semana e fica uma semana sem tomar, né? Sem usar, sem aplicar. Uma semana vai ficar sem aplicar. A dúvida, principalmente pra gente que mora em países tropicais, mas não vai descolar, né? Então, assim, ele pode descolar até uma pontinha que ele não vai interferir. Se ele descola mais do que 1/4, ou seja, mais que 25% dele, aí a gente tem que substituir. Mas aí sim, você tira aquele e coloca um novo imediatamente e a proteção vai continuar. Deixa 7 dias, né? Também tem uma tendência a gente diminuir o intervalo das pílulas ou dos métodos tipo anel, tipo adesivo, porque tem alguns estudos que falam que a gente diminuir o intervalo dos anticoncepcionais diminui a oscilação hormonal e aí a gente consegue diminuir TPM, diminuir cólica. Então a gente tem diminuído. Em vez de 7 dias, a gente tem, até porque as doses são mais baixas, a gente tem deixado em vez de 7, 4 dias, 5 dias, a depender aí do caso. Que delícia. Diga, Baiana. É a Lígia Pompeu. Doutora, quero saber se o Implanon dura 3 anos mesmo e se ele é bom e se existe um melhor. O Implanon é o implante que a gente tem no mercado, né? Assim, bem conceituado, é um ótimo medicamento, é um anticoncepcional hormonal, só com progesterona, ele não tem estrógeno, então a tendência dele é que a pessoa não menstrue ou menstrue muito pouco. E ele sim dura 3 anos, ele tem essa validade, assim como o DIU com hormônio dura 5 anos, o DIU sem hormônio tem os de 5 anos e os de 10 anos, então normalmente a gente nem tem que perguntar para a mulher que vai ao consultório. No meu caso, eu que tive trombose. Você tem que usar métodos não hormonais, né? Ou o DIU sem hormônio, ou até métodos só com progesterona. Né? Para trombose a gente até pode usar métodos sem progesterona, aí a gente tem que conversar também com o neurologista, com o vascular e fazer um trabalho multiprofissional, né? É complicado, eles falam, não pode ter filho, não pode fazer isso. Acaba a vida. A laqueadura esteroscópica é uma ótima opção, porque você não pretende mais ter filhos, é uma coisa que você vai no consultório, coloca e à tarde você vem pro programa tranquilamente. Ele dói. Não, é uma cólica. Normalmente é bem tranquilo. Pode fazer com sedação? Você pode fazer com sedação. Né? A brasileira, ela tem mais dor, né? Do que, assim, você vai na Europa,
a gente faz treinamento na Europa, a mulherada não sente nada, assim, é super tranquilo. Aqui no Brasil, você já vê que as mulheres têm mais sensibilidade, né? A gente tem essa coisa. Então, depende de mulher para mulher, mas, então, esse é o interessante. Eu acho que seria. Eu acho que seria. Bem interessante pra você. Alguma coisa não hormonal, ou isso, ou um DIU. Aí tem que ver. A pergunta é, você quer ter mais filho, não quer ter mais filho? Não pode ter mais filho. Esse é o problema. Quem tem 2 AVC não pode ter mais filho. Não deve. Não posso tomar hormônio, não posso operar, não posso me cortar, não posso beber. Se eu não trabalhar aqui, minha amiga, eu tô perdida. Porque não pode mais nada. A vida da gente parece que eles dão né? Complicado. Por isso que a mulherada tem que tomar cuidado. Muito cuidado até com a escolha do anticoncepcional, né? Claro, exatamente. Você tem que conversar, não pode tomar o da vizinha. Vai tomando da vizinha, da colega mais barato, que isso é a pior alternativa. Diga, minha baiana, que saia bonita é essa, baiana? Dona Florinda. Mas a Dona Florinda arrasa, hein? Tô achando essa saia sua muito fofa. Chique, né? Deixa eu ver essa saia, baiana. Levantar aqui. É bem de mulher, né? Tá no programa ao vivo, falando com a ginecologista. Mas olha a sainha dela. Olha lá de sombrinha. Mostra a Ed a saia. Não é a blusa, não é a saia. Mostra a Ed. Ai, Ed, mostra a saia. Quem sabe ela ganha mais uma saia da Dona Florinda. Dona Florinda é de Fortaleza? Fortaleza. É lindinha. Adorei essa grife. Beijo. Diga, baiana. Vamos lá. É anônima. Sim. Doutora, estou grávida de 5 meses e estou sentindo dores na vagina. Eu tenho como se fosse cólica. E é muito forte. O que devo fazer? Corre pro médico. Corre pro médico, né? Essa é a pressão, melhor. Né? Tem mulheres que têm cólicas na gravidez simplesmente porque o útero está crescendo, tem as modificações normais. Mas assim, qualquer sintoma de cólica na gestação tem que ser investigado. Pode ser uma infecção de urina, pode ser um corrimento, pode ser uma ameaça de um trabalho de parto prematuro. Infinitos problemas podem estar acontecendo. Então precisa de uma avaliação médica por quanto antes. Urgente, fala para urgente. Maravilhosa, vamos falar do seu site aqui, se pode dar telefone? Nem o site? Eu dou aqui, né? Rede Brasil de Televisão, 25786000. Liga que minha produção passa os telefones da doutora Bárbara Murayama. Eu quero saber, em base, não preciso falar o preço, mas é muito caro, esse é muito caro, é um preço que dá para todo mundo usar? No fim das contas, o que a gente tem que fazer é uma conta no final do ano. Você vai usar 12 cartelas de pílula no ano. Mas pílulas hoje em dia tem de R$10 até R$50, R$60, né? Um implante está em média aí R$600, R$700, mas aí vai variar a aplicação a mão do médico, né? Esse tá caro ainda no Brasil porque é um único fornecedor, tá em torno aí só o implante para mais de R$5 mil, né? Mas é uma coisa pro resto da vida, então tem que fazer uma conta aí para quanto tempo. Os injetáveis também estão na faixa aí da média dos anticoncepcionais, assim. O adesivo e o anel são um pouquinho mais caros, 60, 70. Na verdade, eu não sei, eu tô chutando aqui. Também. Mais ou menos. Mostra o anel, Ed. Você que é um expert no assunto. Mas assim, a gente tem injetáveis na rede pública, alguns tipos, claro que não tem aquela gama toda do mercado, mas existem injetáveis tanto os trimestrais quanto os mensais. E as pílulas, a gente tem uma certa variedade aí de pílulas disponíveis na rede pública também, né? E os convênios têm reembolsado, principalmente em casos que há doenças envolvidas, tipo endometriose e tal. A gente consegue que os convênios reembolsem os DIUs. E mulheres com doenças crônicas que não podem se submeter a cirurgias, a gente consegue que o reembolso aconteça também para esse tipo de laqueadura. Hoje em dia os convênios reembolsam. Então, na verdade, para quem tem convênio, tem uma série de reembolsos e na rede pública, alguns hospitais já estão fazendo todos esses métodos também gratuitamente. Maravilha, adorei. Bárbara, maravilha de ter de volta. Por favor, fixa, né? Sim, por favor, 15? Claro. Então, combinadinho. Maravilha, você é a ginecologista das mulheres do Brasil. Não pode deixar nada, só o nome, né? Nosso amigo Google, Bárbara Murayama. Fácil, né? Venho com o maior prazer aqui, você sabe. Obrigada, adorei. Beijos e beijos no seu filho. Em casa também, né, suas meninas lindas. Vamos fazer 18 já, viu? Passa rápido, né? Mulherões, né? Nossa. Fica comigo, maravilhosa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque hoje tem muita coisa, hein? A psicoterapeuta Miriam Durante vai nos explicar por que nós, mulheres, somos mais propícias a adquirir doenças psicossomáticas. Mas eu já matei a charada, já decidi aqui, porque nós estamos trabalhando mais, pagando as contas, o mesmo nível para lá, para cá com os homens e ganhando 30% menos. É justo? Depois do intervalo comercial você me diz. Libera o som, DJ. De repente,
you one more